Olá, meninas, sisters, colegas maravilhosas. Um bate-papo gostoso entre amigas, tá bom? Vamos fazer isso hoje? Estão preparadas? Sim. Eu quero saber sobre rotina. Então, eu quero conversar primeiro com você, Gabi. Fala pra mim sobre... Você tem uma rotina? Sim, hoje eu tenho uma rotina e estava até pensando aqui, né? Na verdade, sempre tive uma rotina, mas acho que a rotina da mulher, ela se aprimora, assim, depois do casamento. A minha foi assim. Porque antes do casamento, como eu morava sempre com meus pais, minha história foi assim, né? Tem história de mulheres que já moram sozinhas, Sim. né? Eu sempre morei com os meus pais. Então, depois do casamento, a maior responsabilidade de tudo passou a ser minha, da mulher, né? É verdade. A casa, o marido, a comida, a roupa. E aí eu passei a ver que se a gente não tem uma rotina bem estabelecida dentro de casa, com os afazeres fora de casa, se você não tem muito bem estabelecido sua casa, tudo certinho, facilmente bagunça. Não é algo assim, é algo rápido de bagunçar. Sim. Então, comecei a ter uma rotina assim, bem estabelecida depois do casamento. Já estou casada faz 4 anos. Ainda é pouco tempo, tem muito chão pela frente, Quase graças nada, a Deus. quase nada, senhoras e senhores. Mas, desde o comecinho do casamento, eu e o Renan, a gente pegou uma rotina assim, muito fácil entre nós dois, assim. E a minha, como mulher, de cuidar da casa, ter tudo bem administrado, também. Tanto é que se eu não cuido disso, por exemplo, toda segunda é o dia de eu ir no mercado. Eu gosto de ir no mercado segunda-feira, a maioria das mulheres, né? Meu Deus. A Monice. Mercado, Jesus, toma conta. Se não vou na segunda, bagunça a semana inteira. Porque aí na terça, não tem o que eu preciso fazer de comida. Ou não tem a fruta que eu preciso para ir na academia. Aí vai bagunçando. Então, pra mim, assim, a rotina é primordial. Sim. Pra eu conseguir dar conta da casa e dos afazeres fora da casa. Vou perguntar para a Monice, que tem criança já, né? Das casadas aqui, ela é a única que tem filhos, né? Monice, você tem uma rotina na sua casa com as suas crianças? Esse assunto é importante. Eu tenho, meninas, e sabe uma coisa assim que eu amo? É a rotina. Eu posso falar que eu amo a rotina e quando eu saio dela, parece que minha vida está totalmente bagunçada. Quando eu viajo ou faço alguma coisa que foge, né? Todo mundo, né? Não é? A gente tem uma rotina, mas a gente também foge das nossas rotinas, não tem como. Mas parece que a minha vida está bagunçada, principalmente no caso com as crianças. Eu tenho toda uma rotina, eles estudam de manhã, né? Eu tenho a rotina de acordar eles, dar café para eles, eu tenho que levar para a escola. Eu tenho uma rotina minha, Monice, sozinha de manhã. Então, eu tenho comigo que eu tenho que fazer tudo no período da manhã, porque meio-dia e meia eu busco eles e depois eu fico por conta deles. E é muito engraçado isso. Eu falo assim que eu tenho muitas coisas para fazer de manhã. Às vezes o Pedro me liga, o que você está fazendo? Que nem a Maga falou, estou no mercado. De segunda, geralmente, eu vou no mercado. Eu já fui no mercado hoje, já fui no varejão, eu já fui no açougue. E eu falo que, realmente, se eu não tiver a rotina, eu não dou conta de fazer tudo no meu dia. Então, assim, principalmente que com as crianças chegam da escola e elas sugam bastante. Aquelas coisas de criança que é normal que criança, né? E depois, além das crianças, a gente tem, como esposa, tem o marido, tem os afazeres da casa, que eu faço tudo em casa. E eu acho que a rotina na vida da mulher é essencial para ela poder conduzir bem o seu lar. Eu acho que faz toda a diferença, e até mesmo para as crianças. As crianças, quando foge, por exemplo, quando eu tiro elas da rotina delas, até mesmo do sono, eu vejo que elas não são as mesmas crianças, porque ela também tem a rotina do sono dela. Então, esse assunto é bem legal mesmo, até gostoso de compartilhar, porque eu acho que a rotina tem que fazer parte, principalmente da vida da mulher, assim. É verdade. É verdade. E vocês sabem que as pessoas costumam falar que não gostam de rotina, né? Já ouviu aquela frase? O casamento caiu na rotina. A minha vida é uma rotina. Mas a rotina é uma coisa boa. Seus pais, Maria Clara, eles tinham rotina? Eles tinham, sempre tiveram rotina. E eu me identifico muito isso que a Maga falou, né? Sobre ela ter, quando ela casou, criou mais ainda essa questão da disciplina, né? Mas os nossos pais sempre tiveram, né, a disciplina deles. E eu falo que isso é um espelho muito que a gente leva até hoje, né, na nossa vida de casado, nas nossas coisas que a gente faz. E uma coisa que eu falo é que a disciplina, ela, na verdade, assim, ela torna a gente a ser disciplinada. A rotina. A rotina torna a gente disciplinada. Ok.
Eu falo isso, porque quando você tem uma rotina, você se disciplina. Você acorda sempre na mesma hora? Sempre na mesma hora. Isso é uma coisa que pra mim é muito importante. Dorme sempre na mesma hora? O sono é muito importante. É importante. Eu falo que assim, ó, eu e o Vitor, a gente assim, dorme cedo, acorda cedo. E quando a gente não faz isso, é exatamente o que a Moniz falou. Parece que tudo ao nosso redor muda. Sim, é verdade. E eu sempre vi os meus pais sendo assim. Meu pai mesmo era uma pessoa muito disciplinada. Ele tinha a rotina dele de manhã, eu achava isso o máximo. E hoje eu falo, nossa, eu e o Vitor, a gente faz praticamente a mesma coisa. E isso gera em nós uma disciplina muito boa, porque a gente começa a ver que existem certas coisas que são inegociáveis. Então, além de rotina, é algo que a gente precisa fazer pra nossa vida mesmo, né? Porque quando a gente fala, e a gente está numa conversa interessante, a gente fala com as pessoas sobre rotina, pensa, mas que coisa chata, que coisa ruim. Para mim é chato fazer mercado de segunda. Desculpa aí, tá, gente? Desculpa, mas isso não tá na minha rotina. Mas as pessoas, elas ficam ruins, tristes, se sentem presas por conta da rotina. E aí, como que você elabora a sua semana? Vamos botar com a Maga lá, vamos fazer de novo o X aqui. Segunda-feira a gente já sabe o que você faz no mercado. Vamos no e eu vou fazer a minha listinha para você fazer o meu O mercado da pastora a gente já faz na junto. segunda. Gente, eu detesto o mercado. Não tá na minha rotina o mercado, ok? Tá. Olha, Semana ou dia? O que você faz? Assim, é dia ou semana? eu prefiro fazer na semana. Eu trabalho melhor por semana. Sim. Até eu tava pensando isso agora. Esse ano, que é muito recente para mim, eu nunca fui uma pessoa que precisava anotar as coisas para não esquecer. Uau, tá. Agora, esse ano, eu estou tendo que anotar as coisas, senão eu esqueço. E eu esqueço mesmo. Então, eu tenho no celular a agenda, o calendário, eu tenho que anotar tudo. Então, por exemplo, para eu estar aqui, eu anotei antes, senão eu ia facilmente esquecer. E aí eu tô fazendo minha semana assim. Por conta da minha rotina de viagens, eu viajo muito no final de semana. Sim. A minha semana é mais curta. Tá. Então eu tenho que saber bem tudo que eu tenho que fazer ali antes. Então, horário de médico, o tempo de ir no mercado, se eu tenho algum compromisso, se eu tenho alguma reunião, se eu tenho alguma gravação. Eu vou colocando tudo e vou equilibrando. Mas agora isso é novo pra mim, de anotar as coisas. Um semanalmente. Você é aquela que ganhava planners e nunca preenchia? Eu era assim. Eu tenho vários ainda, guardados em branco. Mas eu ainda prefiro digital. Então, anoto tudo digital. Tá. Meu marido é do papel, ele tem agenda. Anota tudo na agenda. Uma eu falo, pessoa visual. Gente, Quem é uma pessoa visual precisa pra ver. Mas eu tava pensando, a gente conversando, a rotina, ela ajuda a gente a administrar o tempo melhor. Sim. E aí, fica muito mais difícil você falar aquilo, eu não tenho tempo. Tá. Não sobra tempo pro devocional. Tá. Não sobra tempo pra eu falar com Deus. Não sobra Tá. tempo pra isso. Tempo a gente tem. A gente tem que saber administrar. E é por isso que serve a rotina. Sai da rotina. Isso é muito... Assim, eu aprendi muito isso no casamento. A gente tem tempo pra fazer tudo. Às vezes o dia fica corrido. A semana, nossa, tô numa semana corrida. Mas você consegue concluir tudo. É verdade. Então, isso você falou, tem gente que não gosta de rotina. Como? Rotina é uma coisa boa. Porque você Ótimo. administra seu tempo. Sim. E não tem aquilo, não tenho tempo pra isso. Sim. Tem, você tem tempo pra isso, mulher. Sim, sim. Agora, uma das coisas que a gente vamos passar para a mãe aqui, né? A mãe de plantão. Uma das coisas mais difíceis hoje da gente colocar em prática em família é a rotina das crianças. Tá? Então, Monice, você elabora diariamente. As crianças repetem, certo? Mas você consegue programar a semana ou é a diária? Vamos lá, você agora. Olha, eu sou igual a Maga. Eu sou a semana. Eu sou toda programada também na semana. Por incrível que pareça, toda segunda eu faço a mesma coisa, toda terça eu faço a mesma coisa, toda quarta eu faço a mesma coisa e assim por diante. Lógico que tem dias que fogem, como eu disse. Mas as crianças é sempre a mesma rotina em questão, assim, não de atividade, de brincar, de correr e tudo mais, mas eles têm horário para tomar banho, eles têm horário para jantar. As minhas crianças dormem cedo, por exemplo, de quarta-feira. Nós temos culto na igreja. Eles não vão de quarta-feira, porque como eu chego tarde da igreja, quinta eles têm que estar na escola cedo, eles acordam muito cedo. Lá em casa eles acordam 5h30 da manhã, tá, gente? 5h30. É o horário que eu acordo. Pode ser Mas uma sábado, criança- pode ser domingo e eles acordam cedo do mesmo jeito. É aí que tá, é a rotina deles. Né? Eles não conseguem nem diferenciar o sábado e o domingo, eles já se acostumaram.
Então, eu nem levo eles de quarta pelo fato que eles têm uma rotina para não judiar, para acordar na escola. Sim. Então, eu tento manter. Tanto é que quando eles fogem da rotina, eles ficam, o Benjamin, principalmente, mais chorão, né, mais manhoso. Quando eles fogem, eles não dormem direito, acorda mais, né, mais chorão, mais manhoso. Então, acho que a rotina em si, até para a vida das crianças, é muito importante. Não só para eles, como para nós também conduzir melhor, assim, Sim. o nosso lar. E você sabe, Mac, que eu estava olhando você, eu estava lembrando. Realmente, o casamento te fez ter uma Muda a rotina. pessoa completamente. Porque a Maganete solteira, Não eu lembro como se era. fosse hoje. Eu ligava para ela, Mac, você tem compromisso agora 10 horas. Era 10 para as 10. É. Ela estava saindo da casa dela. Pondo a roupa, Gente, eu falava assim, muda, não vai dar mulher. tempo. Você lembra disso? Não vai dar tempo. Por fim, ela falava assim, eu vou viajar. Ela arrumava a mala 5 minutos antes. E eu ficava desesperada, porque eu era assim, Agora eu muito com não horário. consigo. E agora ela não... E era engraçado, por fim dava certo, tá bom? Não, eu não é, posso no falar que não dava certo. falava. Como eu que falava, deu certo? Eu falava, como que deu certo? Como você chegou no horário? Como você foi? E dava certo. Dava. Mas a Maganete era assim mesmo. É, Você muda. falando, eu lembrei. Mas é o casamento É o faz isso, né? casamento, é a responsabilidade, né? Vamos lá. Falando de rotina, tá bom? Eu não posso falar nada porque eu adoro as coisas no lugar, na hora certa, do mesmo jeito. Sou uma pessoa pragmática, adoro isso. Maria Clara, você tem aquela sequência do que vai comer o quê durante a semana? Olha, eu tenho uma coisa que às vezes as pessoas elas vão na minha casa, elas me olham, eu não sei se elas acham muito legal. Mas eu sabe o que eu faço? Que é assim, ó. Eu já sei que eu tenho, vamos supor, vou fazer o almoço. Só que na minha cabeça, o que eu não gosto, eu amo cozinhar. Eu amo. Ai, meu Deus. Mas o que mais eu alguém não gosto... gosta de cozinhar? Levanta a mão. Eu amo, eu adoro. O que eu não gosto é eu falar assim, ai, o que eu vou ter que fazer hoje? Tá. Então, sabe o que eu faço? Eu pego e monto um cardápio semanal. Ai, que Eu deixo inveja. colado na minha geladeira. Então, de segunda, aí eu sempre coloco 2 ou 3 opções pra não enjoar. Meu Deus! E eu coloco de segunda a sexta e eu tenho lá na minha geladeira com um imãzinho. Aí eu vou lá e coloco as opções. E é assim. Acredita? Eu Acredito. adoro ter essa rotina nessa questão. Eu já tive isso. Já tive, Então, adoro. pastora, tomara que continue, né? Não seja ainda agora tão recente. Mas eu adoro fazer isso. Isso me ajuda muito a organizar tudo. A gente pode perguntar daqui quando as crianças nascerem. Isso. Se aí eu vou lá. vai continuar. Não, aí eu vou certo? ligar pra vocês. Vou ligar pra Ok. Moniz e falar, Moniz, me ajuda, porque meu cardápio já não tá mais Acabou, funcionando. Já era. Estão arrancando da geladeira para fazer descer. Eles estão rabiscando todo o meu cardápio. Mas você eu tem adoro. sempre, então, toda segunda a gente come frango. Toda terça a gente come... Isso, eu adoro. Porque aí, o que eu consigo fazer também? Eu otimizo tudo que eu comprei. Tá. Eu já sei. Sabe, eu não deixo estragar as coisas, então eu já sei. Ó, Ai, que essa legal. semana eu fui no mercado, eu já sei que tem isso de legumes, isso de verdura. Então eu já sei que eu posso usar. Nossa, isso pra mim, pelo menos, facilita muito. Sim. E aí eu não fico naquela de tipo assim, ai, o que eu vou fazer hoje? Não, eu já sei, eu vou lá, já descongelo, já arrumo tudo. Eu prefiro assim. Você sabe que Deus também tem uma rotina, né? A Bíblia fala que a cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam. Então, se a gente pensar bem, se o Senhor instituiu isso para nos abençoar toda manhã, por que às vezes a gente quando vê lá, nossa, segunda-feira eu tenho que fazer... Nananana. É uma coisa boa da gente pensar. Porque aí a gente consegue depois colocar as nossas realidades espirituais, né? Aquilo que a gente tem que fazer. E porque às vezes... Vamos lá, Maga. Rotina de ensaio, Maga. Vamos falar agora com uma pessoa que tem o ministério, que precisa de uma rotina, certo? Sim. Tá? Treinamento vocal, fonoaudióloga. Depois a gente parte para a maternidade. Sim. Depois daquela que aparentemente está mais tranquila. Super organizada. Precisa tá fazendo... aprender, Jesus. Ela não pode errar, ok? Meu Deus Ela não pode do errar. céu. Porque a gente está dando todo o cardápio para você ter uma vida de Meu sucesso, Deus. Maria Clara. Vou chegar nesse nível. Vai sim. Olha, rotina de ensaio, viagens, agenda. Gente, é uma loucura. Isso precisa ter uma rotina. Já teve uma vez que você falou assim, nossa, eu queria levar aquela camisa para viajar, mas ela não tá lavada? Sim, tem isso. Bem isso. Meu Deus! Tem isso, aquela... a mala que tem que organizar antes e pensar, vai para um lugar frio, depois vai para um lugar calor, porque às vezes eu saio de casa e vou para 2, 3 lugares É no verdade. mesmo final de semana. Viva a listinha.
eu já tenho... Como que faz parte da mulher, né? Não é algo que você tem que se sacrificar. Vai fluindo da mulher. Sim. Né? Então, por exemplo, eu tenho uma pessoa que me ajuda em casa e ela passa a roupa para mim a cada 15 dias. Ok. Às quintas-feiras. Então, se eu já sei que ela vai essa quinta e eu vou ter agenda esse final de semana, no outro final de semana, eu já tenho que pensar. Tá. A roupa que eu quero usar vai estar passada? Isso, a pastora falou num ponto que para mim é natural, mas que eu nem penso mais, né? Que engraçado. Então, já tem que me programar. Eu vou colocar essa roupa, flui assim, ó. Vou usar essa roupa, então já vou lavar para a Rose poder passar. Legal. E deixar tudo pronto. Que engraçado. Agora que eu pensei, como as coisas são assim. De arrumar a mala um dia antes ou 2 dias antes. Que antes eu arrumava em 10 minutos, 10 agora eu não minutos. arrumo mais. Levava só o que não queria. Agora eu tenho certo. que pensar, vou arrumar a mala nesse período que eu tenho, da manhã, da tarde, à noite. Porque aí o resto do dia eu já vou fazer isso. Aí à noite eu vou poder curtir meu marido, porque eu vou viajar no outro dia. Tá. Se tem ensaio, quando tem gravação, a gente já deixa os ensaios todos marcados. Então a gente vai ter Antecipadamente. 8 ensaios no Tá. mês. A gente já deixa tudo agendado. Tá. A hora, tudo. Tem que ter essa rotina, senão, gente, não anda. Você pode me dizer, então, que para um ministério de sucesso, você tem que ter marcado a sua rotina? Tem, com certeza. Tá. Senão fica uma bagunça. É. E eu acho que Deus não habita na bagunça. Não, nunca. Até porque, mulher, se a gente pensar nisso, a mulher, todo começo do ano, o que ela quer fazer? Arrumar os guarda-roupas, porque Adoro. é um novo ano, Eu nunca é uma consigo. nova fase. Ou às vezes não é nem no começo do ano. Às vezes está acontecendo alguma coisa muito revolucionária dentro da gente, a gente quer pôr em ordem tudo. Quer transformar de dentro para fora. A gente Sim. quer mudar a nossa imagem. Não é que a gente quer mudar a nossa imagem, a gente tá arrumando. Sim. Eu acho que isso não tá bom, vou organizar. Eu acho que meu cabelo não tá bem cortado, vou cortar de novo. Pra quê? Pra deixar tudo organizado, Sim. aparentemente. A mulher é assim. Sim. A gente precisa dessa ordem em tudo. Sim. E a Sim. gente externa isso, né? A mulher externa, diferente do homem. Tudo a gente quer externar. Agora eu vou cortar o cabelo, eu vou agora usar colorido. Eu tô nessa fase, eu quero usar Tá. colorido porque eu Deu tô pra numa, perceber, né, gente? numa Sim, deu reforma pra que só perceber. Jesus sabe o que ele Caiu tá... a lata de tinta na gaiola. Eu não era essa pessoa. Não, eu sei mas, disso. eu não era. Mas a gente, assim, a gente gosta de externar, né? E a ordem faz parte disso. Deus habita nisso. Deus não habita na bagunça, assim. E uma coisa que eu ouvia muito na adolescência... se o seu quarto estava bagunçado, as coisas com Deus também estavam bagunçadas. Você ouvia isso na adolescência? Ouvia muito isso. E hoje eu levo para minha casa. Não, os armários têm que estar em ordem, então tá tudo em ordem. Quer Esse eu transformar sinto- o mundo? Arrume a sua arruma cama. a sua cama. Verdade. É verdade. É isso. Aqui é casada com filho. Seu marido te ajuda na rotina, tá? Ou você precisa ficar lembrando aquelas coisas novamente? Ele colabora ou ele atrapalha? Atenção, senhoras e senhores, que é o momento dilema. Você sabe, gente, que o Pedro, quando eu casei, eu lembro que ele trabalhava muito e eu também trabalhava muito. E quando, né, a gente está falando que a gente entra na rotina mesmo quando a gente casa, é porque a responsabilidade vem para nós mesmo. E eu lembro quando eu abri a porta de casa, assim, a gente tinha escala de horário muito diferente de trabalho. Então eu chegava, ele não estava em casa. Então eu lembro que uma vez eu cheguei, abri a porta da minha casa e eu peguei toalha molhada em cima da mesa. Eu nunca mais esqueço, eu já contei isso para vocês. Meu Deus! E aí, né, aquela rotina que você não está acostumado, porque casa de mãe tinha quem, né, quem arrumava, quem fazia tudo. E aí, de repente, você abre a porta da sua casa e a responsabilidade é toda sua. Então, você estava acostumando com aquela vida em si ainda, né, do casamento. Aí eu falei, meu Deus! Eu lembro que eu briguei com ele, que ele era bagunceiro, desorganizado, toalha em cima da mesa, roupa jogada. E você sabe que hoje o Pedro é mais organizado do que eu, por incrível que pareça. Eu sei, ele gosta desse ambiente de casa arrumada. Eu priorizo muito quando ele chega em casa, ele gosta de casa cheirosa, espirro nos ambientes, aquele cheiro. Ele gosta, o Pedro, de chegar. Ele gosta de roupa cheirosa, roupa passada, guarda-roupa arrumado. Tanto é que quando, às vezes, sai um pouco mesmo da minha rotina, às vezes, essa semana foi muito corrida, a gente tem um compromisso muito na igreja. E realmente, sabe quando aquele dia que você chega e fala assim, nossa, que casa bagunçada, não é a sua casa, mas porque aconteceu mesmo da correria? Ele até se assusta, ele fala, meu Deus, que bagunçada que é essa? Aí ele me dá bronca, porque ele, né, não gosta. Que nem agora, no domingo agora, ontem, por exemplo,
Ele ajudou a arrumar a casa. Vamos lá, vamos todo mundo ajudar a arrumar a casa. Então, eu não tenho essa dificuldade com o Pedro. O Pedro me ajuda em casa. Se precisar, ele lava a louça. Se precisar, ele estende roupa. Ele coloca as coisas no lugar. Como eu disse, às vezes sai fora, mas ele também, né? Às vezes está mais corrido para ele. Eu faço porque está mais corrido para ele. Se ele viu que está mais corrido, puxado para mim, ele fala, vamos fazer junto. Então, lá em casa, a gente tem esse companheirismo, assim, né? De trabalhar junto. E você sabe que a parte do guarda-roupa, para mim, faz todo sentido. Eu sempre tive isso comigo. Se os meus armários, meus guarda-roupas estão bagunçados, eu sinto, Monice, que a minha vida está bagunçada. Eu não consigo. Parece que a minha vida fica bagunçada, parece que está faltando coisa, que nem eu preciso arrumar meus armários da cozinha. Eu tenho isso comigo. Eu tenho. Aí eu fiquei pensando, essa semana não vai dar. E eu tinha me programado para arrumar. Mas está tudo bem. Eu falo, na próxima eu arrumo. Mas, sogra, eu vou chamar de sogra aqui, né? Costume. Você sabe que eu vou fugir um pouco aqui do programado? Porque semana passada você falou uma coisa muito importante para mim. Você falou, a minha felicidade é ver meus netos virem para a igreja junto, né? Que eu estou indo nos 2 cultos de manhã, eles vão cedo comigo, tá ali junto, compartilha, brinca junto. E eu nunca vi alguém tão assim, com rotina e horário como você. Se você fala, é 8 horas, é 8 horas. Ou você marca uma reunião às 19h03. Você vai começar às 19h03. Eu ia falar isso. E você realmente começa. Então, eu falo que realmente você pode falar sobre isso. E eu tenho curiosidade, assim, as meninas também. Eu sei um pouco, mas você poderia falar um pouco aqui? É verdade. Como era a sua rotina antigamente? Que eu você ia perguntar tinha isso para ela falar duas agora. crianças e você tinha ensaio de louvor, você dava aula, né? Que era escola dominical. Não, e antigamente ainda, né? Que a gente ainda é muito privilegiada com muitas coisas que a gente tem acesso hoje, né? Eu ia falar isso. Nossa, eu queria isso porque eu acho que vocês também concordaram. Se eu pudesse sentar num sofá, literalmente, eu escolheria ela com certeza. Para contar tudo, como era com ela, né? Como era a rotina, ela tudo. fala que ela pegava o carrinho dos meninos, colocava um em pé, um sentado, fazia o almoço, o lanche da tarde, ela levava ele junto para a igreja. E eu acho muito importante, como a gente está falando de rotina, por exemplo, as crianças sabem, domingo é dia de igreja e eles têm que ir na igreja. Hein? Então, eu acho que isso a gente já tem que ter como princípio em casa, nos nossos filhos. Certeza. Mas isso eu queria que você compartilhasse. A gente. Gente, eu casei com um homem sem rotina. Casei com um homem que pegava o copo e tomava o café andando. E meu pai, ele sempre, e minha mãe sempre tiveram aquele costume, vamos sentar na mesa para comer, põe a mesa, põe a xícara, eu amo isso, tá? Então, o primeiro desafio foi colocar ele numa mesa para comer. Tinha que amarrar ele. A partir daí foi tudo mais fácil, eu acho. Porque ele, até hoje, ele tem muita dificuldade com os horários, com as coisas. Mas eu acho que agora ele se aquietou, porque tem eu que puxa, né? Primeira coisa, você tem que entender que tudo na nossa vida é tempo. A nossa vida é tempo. Nós vivemos em função do tempo. Hoje está mais fácil, porque tem celular, tem grupo de WhatsApp, todo mundo tem carro, pega o aplicativo, vai embora. Antigamente você andava a pé. Né? Levava. E eu penso assim, eu levava minhas crianças a pé para a escola, tá? De certa forma foi bom, porque você estava fazendo caminhada. E no tempo que eu estava caminhando com eles, eu estava desfrutando da companhia deles. Então, eu vejo isso como um privilégio. Mas eu tinha tudo muito anotadinho. Eu não podia me dar o luxo de... Minha devocional é 15 minutos. É 15 minutos. Põe o relógio para despertar. Para vocês terem uma ideia, eu marco meu relógio para despertar a cada 30 minutos para eu tomar água. Ele desperta de 30 em 30, eu tomo um copo de água. Olha aí. A primeira lição para nós aqui. Já vou, saindo daqui, já vou pegar o despertador, já vou... Porque o médico falou assim para mim uma vez. Se você encher um copo d'água e tomar 1 litro de água, não vai resolver. A hidratação, ela tem que ser constante e pouca. Então, você, a cada 30 minutos, toma um copo de água. E eu, não. É verdade? Então, vai lá. É igual para hidratar a corda vocal. A água não hidrata a corda vocal, né? Você tem que jogar. Aprendi tudo que eu aprendo, tomando nota. O cardápio, eu tinha cardápio. Segunda-feira era carne com batata, terça-feira era tal coisa, quarta-feira era frango, a quinta era omelete. Já sabiam o que eu comer.
Já sabiam. Tinha que levar, tal dia lavava roupa branca, tal dia lavava roupa escura. E eu tinha horário de chegar no culto. Eu tinha horário de ensaio, eu tinha horário de ensaio da semana. Tinha horário que os meninos ficavam com os pais. Por quê? O pai precisa assumir isso. Então, tal dia eu ensaiava, é a noite do papai. Vai ensinar os meninos a jogar botão, vai jogar vareta, entendeu? É a noite do pai. Aquela noite só Deus sabe como eu encontrava a minha casa, mas era a noite do pai. E o que a gente faz? A gente aproveita que vocês estão novas, então essa energia que vocês têm, elas podem ser usadas para você treinar a próxima geração. Entendeu? A gente tem filho com 20, 30, 40 anos, porque a gente tem força. Depois de 50, Deus coloca as mulheres na menopausa, porque as mulheres não vão ter força para criar uma criança com 50 anos. Então, aí você tem tudo. E quanto você, Maria Clara, agora que está treinando ter rotina, e eu vou falar uma coisa muito mais profunda, que eu às vezes converso com mulheres que falam assim, ai, minha vida é um tédio, só rotina. Gente, é uma bênção você ter horário para fazer as coisas. Você não reclama quando o ônibus atrasa? Não reclama quando o médico atrasa? Então, horário é uma bênção. E você, ai, meu casamento caiu na rotina. Gente, é ótimo quando você pode todo dia acordar e levantar com aquele homem. Você já sabe o que ele gosta de comer, já sabe o perfume que ele usa, já sabe qual a cor de camisa que ele vai usar. A Moniz falou da casa perfumada. Meu marido não liga para essa casa estar perfumada. Você entendeu? É diferente. É verdade. E a rotina, a gente pode começar a ter ela e a criar ela, né? Acho legal a gente falar isso. Até para quem ainda não é casado. Sim. Isso é uma coisa importante que eu acho que a gente tem que criar em nós mesmas como mulheres desde quando nós estamos na casa dos nossos pais. Que eu falo que muita coisa, e eu falo isso pra minha mãe, né? Porque ela fala, quando ela falava, quando você casar... E aí hoje eu falo pra ela, ai mãe, eu lembro de você em muitas coisas que eu faço. E é verdade, então a gente pode começar a criar isso muito antes da gente casar, Sim. na casa dos nossos pais. Sim. Porque aí quando a gente casar ou qualquer outro desafio que a gente for ter na nossa vida, Sim. a gente já vai estar preparado, vai ter Sim. uma base já, né? Sim. Vai colocar tudo Isso é isso que muito você aprendeu importante. em prática. Isso, exatamente. Porque nós criamos assim, ó. Ai, toda sexta-feira eu faço a unha. Não é assim, Maga? Eu sou assim, toda Não, eu quinta. tenho o tratamento capilar. Não faz isso? Sim. É não sei o quê, cauterização, blá, 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 blá. Né? Por que a gente também não cria uma rotina na nossa vida como um todo? Tipo assim, ó. Ai, quinta-feira eu vou ficar fazendo nada. Nada. Sim. Vou pôr as pernas pra cima e vou olhar pras nuvens. Sabe que isso é importante, Sim, Maga? Você tem o dia meu do Deus, nada eu também? tenho. Eu tenho, acho que não sei, é por mexer com música, a pastora sabe disso. A gente tem, assim, a nossa cabeça, a gente precisa ter... Eu sinto essa necessidade de ter uma pausa, às vezes. O ócio. O ócio. O ócio é Preciso. Meu Deus, o Renan já até sabe. O meu é muito assim, eu linko com é estranho, eu sei, mas eu linko com a natureza. Então, às vezes, pra mim, quando eu preciso refrescar muito a minha mente que tá cheia, eu falo, Renan, vamos pra um tênis, vamos caminhar. Em qualquer lugar que eu veja Delícia. árvore, qualquer coisa. Gente, isso me transforma por dentro. Às vezes eu não é fazer o exercício físico. É só andar à toa, olhar pro nada. O Renan não entende nada, mas eu tô lá assim, ó, entendendo tudo. Isso é muito importante. Muito importante. E eu tô pensando aqui, que a pastora falou sobre as mulheres que falam muito, ai, meu casamento caiu na rotina. Ainda sou recém-casada, gente. Não tenho tanta autoridade para falar sobre isso. Vou ter ainda ao longo dos anos. Mas eu acho que a rotina, principalmente da casa, está muito na mão da mulher. Sim. Então, quando a gente fala isso, meu casamento caiu na rotina. Mas a gente pode, dentro da rotina, criar coisas que vai sair um pouco da rotina. É verdade. Porque tá na nossa mão. Tá na nossa mão. Então, às vezes, eu vou deixar a janta pronta para meu marido chegar e a gente vai jantar. Tem muitas mulheres que eu sei que o marido chegou, trabalhou o dia inteiro. Às vezes o marido vai sentar, vai jantar e vai pro sofá, ver uma TV, vai mexer no celular, vai distrair a cabeça, que é o momento que eles têm. Sim. E a gente vai pra louça, vai lavar, vai limpar o fogão, vai deixar a pós-comida no Tupperware. Você só dorme quando limpa o fogão? Ou não? Você deixa o fogão sujo? Olha... Ai, essa pergunta. É uma boa pergunta de $1 milhão aqui. Eu já dormi com a louça lá, com o fogão sujo, mas me incomoda. Te incomoda? Mas não é algo que eu fico presa. Tá. Se eu tô, não, preciso descansar, eu deixo lá, de manhã eu lavo. Tá liberta?
liberta. Tô liberta disso. Aleluia, glória É. a Deus. Mas eu acho que a rotina, ela tá muito na mão da mulher. Sim. E também cabe a gente, vou sair. Esse sair da rotina é dentro da rotina, mas essa noite eu vou fazer alguma coisa diferente. Vamos no cinema? Vamos no cinema, vou deixar as crianças com a minha mãe, vou chamar alguém para me ajudar com as crianças. Vamos fazer alguma coisa nova? Tá muito na mulher, porque eu também vejo que tem muitas mulheres há muito tempo de casada que fazem isso. Ai, é tudo assim, é sempre do mesmo jeito, nada muda. Mas mulher tá na sua mão. Eu aprendi muito isso com a minha mãe, com o casamento da minha mãe. Minha mãe sempre foi uma mulher assim, prática, de não deixar as coisas cair na rotina. Isso foi o que eu mais aprendi no meu casamento vendo a minha mãe. Não, hoje eu vou fazer algum negócio diferente. Eu e seu pai, vamos sair, vamos fazer... Minha mãe sempre me surpreendia, assim, com meu pai. Ela ia fazer umas coisas, assim, muito aleatórias. Você vai fazer isso? Vou, então tá. Então, sabe assim? Tá na mão da mulher isso. Então, o sair da rotina também tá na mão da mulher. Hoje eu vou fazer uma coisa diferente. É uma quinta-feira à noite. Você pode fazer algo diferente numa quinta-feira à noite. Não precisa ser aquela coisa quadrada toda vez. Sim. E, Monice, quando alguma coisa foge da sua rotina do controle, como que você se sente? É tão importante como ter a rotina e tão importante também você, quando sair da rotina, não ter problema. E eu também tive que aprender isso. Porque, que nem você falou, Maga, tá na rotina, mas tá na nossa mão, realmente tá na nossa mão. Porque às vezes quando sai da rotina, sente desespero. Nesse desespero, às vezes, causa um desgaste até mesmo ali no ambiente. Às vezes até uma culpa própria, né? Pois é, uma culpa. E também é importante falar isso, que quando sai da rotina, não tem problema. Tá tudo bem. Não é fugiu da rotina e tá tudo certo. Amanhã você vê o que dá para ser feito. A gente tá falando da louça, eu também tenho o costume de não deixar louça. A gente tem esse costume. Né? O fogão eu deixo. Mas a louça também. Mas também, se tiver a louça, hoje, eu aprendi que não tem problema. Você quer ver uma coisa muito legal? Vai fazer 14 anos que eu sou casada. 14. Quarta-feira, tá chegando. E você sabe que eu trabalhei muitos anos, né? Fora. Eu só parei de trabalhar agora depois que o Benjamin nasceu. Então, eu trabalhava fora. E quando eu chegava em casa do trabalho, eu ia para a cozinha fazer a janta. E muitas vezes o Pedro dava banho na Maria Júlia. Então, um ajudando o outro, né? Porque ele também trabalhava fora. E quando eu parei de trabalhar para cuidar das crianças, da casa e do Pedro em si, eu continuei fazendo a janta. Porque no meu pensamento, na minha rotina, eu queria fazer a janta para receber o meu esposo, que estava trabalhando o dia inteiro, para ele comer a comida fresca, quente, no meu pensamento. E eu descobri, depois de muitos anos, mas não é nem por muitos anos, é porque a rotina mudou, né? Sim, então, eu só tinha como eu cozinhar à noite, que eu trabalhava durante o dia. Só que eu descobri que o Pedro não gostava que eu cozinhava à noite. Por quê? Porque ele preferia 1000 vezes que eu, na hora do almoço, eu fizesse o almoço. E ele esquentava na janta para ele poder ter tempo de qualidade comigo. Sim, é verdade. Então, quem será que ensinou ele, hein? Então, você sabe que são detalhes que na minha cabeça eu tive que mudar a minha rotina. E eu tive que mudar ela. Eu tinha um costume durante, vamos dizer, 11 anos eu vivi dessa forma. E na minha cabeça, depois eu continuava do mesmo jeito, porque na minha cabeça ele tinha que comer a comida ali. A mulher sabe, né? Que acabou de fazer quentinha, não queria esquentar no micro-ondas para ele. Mas eu descobri que ele preferia que eu fizesse no almoço, para eu ter tempo com ele, que nem você falou. Que nem você falou, o Pedro te ajuda em casa? Ele me ajuda em casa. Só que se eu tô hoje por conta da minha casa, das crianças e dele, eu tenho que entender que se ele também teve um dia cansado, trabalhou, né? Chega às vezes em casa, né? Exausto, quer descansar, eu também não vou cobrar ele de um serviço de casa que eu fiquei ali para fazer, para receber ele, né? Mas assim também às vezes quando foge um pouco no final de semana, ele também tem esse companheirismo de me ajudar. Então eu acho que é isso, o companheirismo e a rotina também, em questão de quando você sai dela, tá tudo bem. Não, a gente não pode descabelar e ficar desesperada. Eu acho importante isso. Eu converso muito sobre isso com a minha irmã, né? Que minha irmã já tem 2 filhas e eu ainda não sou mãe. Mas, às vezes, principalmente acho que no começo, né, do casamento, a gente se cobra muito naquele sentido de não, a louça, não posso dormir com a louça suja, meu Deus. Mas hoje, graças a Deus, também eu tô liberta disso. Mas eu aprendi, conversando muito isso com a minha irmã e até com a Monice também, que ela sempre fala sobre isso. Eu não sou mãe ainda. E aí a minha irmã sempre falou, Má, vão ter coisas que a hora que você tiver filho,
vão fugir totalmente do seu controle. E isso não significa que você bagunçou a sua rotina. Isso não significa que você está fazendo alguma coisa errada. Você vai adaptar o seu dia a dia conforme as suas demandas e etc. Então, às vezes, isso é bom porque a gente fica, ai meu Deus, eu preciso fazer aquilo, eu preciso fazer isso. Mas a gente precisa entender o momento também. Às vezes, o momento ali não é de você lavar a louça, o momento é de você ficar com o seu esposo. O momento, às vezes, não é você pegar e falar assim, eu vou arrumar toda a bagunça das crianças. Às vezes, o momento é de você brincar com as crianças. Porque o outro dia vai vir, você vai ter tempo para você arrumar. Eu acho que é você entender o momento que você está vivendo, né? Aquilo que você está vivendo. Porque, às vezes, a gente desperdiça momentos para fazer coisas que a gente podia fazer depois. E existe em nós um grande carrasco. Né? Aquele carrasco da cobrança. De que você tem sempre que fazer alguma coisa a mais. Né? E o mais importante do que as coisas são as pessoas. Então, quando a gente estabelece um padrão de como que nós vamos viver, as pessoas são mais importantes do que as coisas. Né? É óbvio que eu posso arrumar o meu armário, ok? Vou arrumar. Mas, se eu posso desfrutar da companhia de um dos meus filhos arrumando o meu armário, é melhor ainda. Sim. Com certeza ele vai desdobrar aquilo que eu dobrei. O que eu vejo é, muitas vezes, as pessoas que estão acostumadas com um padrão diário, de uma sequência diária do seu dia, ai, meu Deus, eu não posso dormir sem limpar o fogão. Eu já conheço pessoas que falam assim, tá de cama, vai limpar o fogão, vai limpar o fogão. Tudo bem se a louça não for lavada, tudo bem se a roupa... Agora, as máquinas, elas são programáveis para quando eu chegar em casa, ela terminar o processo e eu estender, né? Assim, antigamente eu tinha que ficar vigiando a bichinha ali parar e tal. Mas agora, o tempo nosso está mais fácil. Sim. Né? Quando a gente fala do tempo, a gente imagina que o nosso Deus, ele fazia o quê no final da tarde? Ele vinha ter relacionamento com o homem que ele criou, né? Com o casal que ele colocou lá no jardim. Então, ele nos ensina que as coisas são importantes, mas as pessoas são mais. Sim. Né? É bom... Vamos pegar tudo que a gente fez aqui. O cardápio da Maria Clara é super importante, porque ela vai fazer o almoço mais rápido, vai estar melhor, vai estar feliz, vai estar na agenda, e o marido dela sabe que vai comer bem, mas vai sentar e vai ter tempo para isso. A viagem da Maga é importante, porque quando ela volta, ela vem, ela tem tempo para estar com o marido. A Monice é a mesma coisa, descobriu que o marido gosta do almoço, porque a janta... que é mais importante é jogar um jogo, é sentar para conversar, ler um livro, compartilhar uma coisa importante. E esse assunto é muito, muito sério. Porque as famílias hoje, elas não estabelecem uma rotina para as crianças, não estabelecem uma rotina, tá? Se você parar para pensar, agora os nossos aparelhos celulares estão lá. Você ficou 2 horas a mais essa semana. Relatório semanal. Você diminuiu 1 hora. Gente, quando diminui, eu falo... Uhul! Glória a Deus. Mas, se você parar para pensar, até o seu aparelho celular, ele pode ter uma rotina de cessar com as mensagens naquela hora. Sim. Né, Maga? Você faz isso? Sim, nunca fiz porque eu não sei. Mas o duro é que eu já vasculhei tudo o celular para tentar fazer isso. Vai sair daqui. Não, eu sei que existe, mas não sei fazer. Não, e eu já tentei aprender. Ele desliga, né? Tal hora ele não atende mais. Ah lá. Mas isso é bom. E os aplicativos desligam, então? Sim, o aplicativo desliga, sim. Se, tipo assim, é novidade agora, amiga. Tá vendo? Maravilhoso. Você tem um horário, Maga, que para? O quê? O seu celular, ele para, entra no modo não perturbe. Ela mesma que para. Eu que mesmo que para, Moni, sabe? Eu tenho essa necessidade também. Tá. De tudo. Mas o meu para sozinho. Não, o meu não. E meu marido não sabia, eu coloquei o dele, sem ele saber. Pronto. Aí ele falou, não. Nossa, gente, meu celular tá tão quietinho, tá hora.
Não contem pra ele, É pro gente. bem, é pro melhor. Não, mas eu contei. Sim. Eu não consegui guardar. O seu tem, Maria Clara? É, O meu tem. Quando eu aprendi, isso foi a melhor coisa não foi? do mundo. E eu e o Vitor, a gente sempre fala quando a gente chega em casa, né? A gente fala, ó, agora é o nosso momento. Vamos deixar o celular de lado. Lógico que a gente às vezes vê, né? Às vezes alguma claro. coisa importante, mas os meus aplicativos são assim. E aí, quando eu estipulo um tempo que eu posso usar no dia. Então, quando, por exemplo, eu tô atingindo esse tempo, já vem uma mensagem. Você falta, tipo, 15 minutos. Mais controlada do que nós, gente. Aí, na hora que eu vejo que falta, tipo, 10, 15 minutos, eu já falo, opa! É. Eu já controlo, sabe? Falo, nossa, não, mexi muito tempo nesse período, então agora deixa aí. E eu sou assim também. Quando eu aprendi isso, foi, nossa, maravilhoso, libertador. Eu te ensino, Magno, você vai sair daqui com o celular assim, É. Ó, você sabe, Munice, a sua rotina ali no fogão, a gente tá distraída. Você sabe que ali na sua rotina você pode ouvir devocionais, mensagens de podcast. Você já fez isso? Eu tô fazendo isso diariamente, porque eu e a Maga até tá fazendo um curso da Bethel, uma escola, e a gente é online, então a gente tem que ouvir as pregações, a gente tem que responder os questionários e tudo mais. Então, hoje, o que eu mais tenho feito mesmo é eu ligo o computador, coloco ali para ouvir e fazendo a comida, né? Porque mulher faz isso, né? Põe a roupa, faz a comida e tudo mais. Mas é o que eu mais tenho feito hoje, é porque a gente está fazendo a escola, né? Também. E eu já tinha esse costume mesmo, eu ligava na televisão. Mas não tão assim diariamente. Agora, hoje, a gente tem feito diariamente por conta do curso que nós estamos fazendo. É bastante coisa que a gente tem que assistir online, né, Maga? Muito. Eu preciso até compartilhar um testemunho que é maravilhoso. Porque, assim, ó, eu acho que também dentro da rotina a gente tem que ter o equilíbrio. Porque nós, mulheres, a gente quer fazer. Fazer. E aí, eu sou assim, eu já tenho a minha rotina dentro de casa, com o serviço de casa. Então, de passar aspirador. O aspirador é meu melhor amigo. Eu amo aquele que é uma vassourinha, assim, um rodo. Vou te contar o meu, Maga. O robô. Compra um robozinho. Eu preciso. Eu comprei Gente, ele vai sozinho. Não tem nada volta melhor sozinho. que aspirador. Aprendi com a Moniz também. Esse bendito desse aspirador, ele é maravilhoso. E aí já tenho minha rotina. De segunda eu também gosto de passar um aspirador na casa. Hoje passei só assim, um aspirador tranquilinho e tal. Colocar tudo em ordem, recolher os lixinhos e tal. Rotina normal de segunda-feira. E aí eu tava assim numa segunda-feira, geralmente meu tempo de oração e de leitura da palavra é sempre de manhã, nos primeiros horários. Já tinha lido a Bíblia, mas ainda não tinha orado. Ok, então, estava lá passando no aspirador e eu ouvi claramente o Espírito Santo falar assim, ó, para, você está fazendo demais. Vem para cá. E eu sempre tenho a mania de orar no tapete da minha sala. Eu amo, desde adolescente, sempre gostei de ficar no tapete, assim. Aí gente... Foi claro para mim que era o Espírito Santo me chamando. Então, desliguei o aspirador, ficou ainda ligado na tomada, os tapetes tudo para cima da pia, os lixos, tudo. Aí eu vou orar também. Fui, gente, eu fiquei lá orando, chorei, fiquei lá com Jesus. Na hora que eu levantei, eu falei assim, meu Deus, eu tô igual Marta. E aí foi claro para mim, o Espírito Santo falando assim, ó, filha, você tá fazendo demais, aproveita o que você tem que aproveitar. Isso daí depois você faz. E aí foi onde o Espírito Santo falou muito claro comigo sobre esse equilíbrio. Porque se deixar, a gente sai fazendo tudo. Sim, temos que ter rotina, mas a gente tem que ter o equilíbrio de entender também o que é a boa parte. Priorizar o que é a primeira parte, que tem que ser em primeiro lugar, né? E a pastora falou sobre isso, sobre as pessoas, né? Deus prioriza isso, esse relacionamento primeiro com Ele, depois com as pessoas. E isso tem que estar na nossa rotina também lá em cima. Antes de fazer, eu também preciso ser, eu também preciso estar com Jesus. Sim. E você sabe que se nós olharmos para o nosso Deus, Ele fez tudo em 6 dias e no 7º Ele descansou. Então, também tem que ter em nós um descansar das coisas. Porque a mulher, como você disse, gosta de fazer, a gente quer deixar tudo pronto. Nossa realização pessoal é deixar as coisas prontas. Mas também aquietar a nossa alma também deve ser uma realização pessoal. Né? Como nós falamos, o ócio. Infelizmente, com as crianças, eles ainda estão sendo treinados para isso. Como a Maria Clara já veio na sua criação. Nós precisamos treinar as nossas crianças para que quando tiverem maiores possam saber estudar sozinha, fazer as coisas sozinha, ser coisas sozinho. Mas
Eu acho que Deus se agrada quando a gente tem as coisas também no controle e também quando as coisas estão fora do controle, mas no controle deles. Gente, conversa boa. Muito. E aí? A gente vai marcar outra conversa? Vamos? Vamos, com certeza. Vamos. Acho que a gente tem muita coisa pra falar, né? Sim. Muniz, você Nossa. despede das meninas por nós. Eu amei o papo, amei o assunto, achei que foi incrível. Pode pensar no próximo aí, qual o assunto. Vamos pensar no próximo. Eu quero agradecer a vocês, meninas, por compartilhar. É muito bom quando a gente compartilha. E a gente sabe que cada um tem sua rotina, mas a gente se identifica uma com a outra, né? É verdade. E é muito importante a rotina, mas também é importante, como a gente disse, quando a gente sai fora dela também. Então, eu quero agradecer a vocês, que vem os próximos. Já estou ansiosa para o próximo. Obrigada, meninas. As M's? Vamos pensar no nome. M's. MM's. E é isso, É isso aí, meninas. foi um muito beijo. bom. E até o próximo. Obrigada, até o próximo.